Isso nunca tinha acontecido antes. A Crimeia mergulhou em um apagão total após o ataque de mísseis ucranianos. Drones atacam Sochi com força. Putin convoca uma reunião de emergência. Trump deu sinal verde. Na URSS, começou uma grande ofensiva. O principal alvo é Donetsk. Passaram vergonha diante do mundo inteiro. Um submarino espião russo quebrou e emergiu na costa da França. Trump se encontrou com Zelensky. Putin está furioso com os resultados desse encontro. Uma cantora de rua que cantava músicas do Noise NS em São Petersburgo pode ser presa por muito tempo por desacreditar o exército. O palhaço checheno de Kadyrov foi condecorado com uma medalha pela tomada de Berlim. Olá, meu nome é Yulia Kokan e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. O dia dos ocupantes com certeza não começou com café. Na Crimeia temporariamente ocupada, um depósito de petróleo em Vardskoi, que pertence a uma das principais redes de postos de gasolina, foi atacado. O depósito de petróleo em Vardskoi pertence à rede de postos de gasolina ATA, que é propriedade da LRC Kiev, dona da maior rede de complexos de postos de combustível da Crimeia sob a marca ATA. São mais de 100 postos de gasolina, além do depósito de petróleo e da frota de caminhões-tanque. Além disso, várias subestações elétricas foram danificadas na Crimeia e um depósito de munições foi atacado. Elas voaram. Ioi, 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 ioi. Parece ter caído bem, porque canais locais estão relatando grandes cortes de energia na península. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, porque os ocupantes da Crimeia estavam tão desesperados para abater os drones que abateram seu próprio caça Su-30. Então, Eles repeliram os ataques dos ucranianos de tal forma que acabaram conseguindo abater seu próprio avião hoje sobre a Crimeia. Agora estão recolhendo os destroços no território da Crimeia. a noite também foi agitada em Donetsk. Lá, atingiram um depósito de munições. Sosnoy também falhou na própria Rússia. Drones desconhecidos causaram explosões em Sotiada. O Mano, Scary. Oh, aquela era boa. Estava ainda mais quente na região de Samara. Ontem à noite, drones gentis chegaram à subestação elétrica. Ficou lindo. Curta este vídeo se você também gostou. Na véspera, aconteceu uma reunião entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos, mas antes disso, Trump esquentou bastante o clima com suas declarações. Em meio a conversas ativas sobre a possível entrega de mísseis americanos de longo alcance de Tomahawk na Ucrânia, Trump conversou com Putin. Não se sabe quem foi o iniciador da conversa, mas sabemos as consequências dela. Parece que o presidente americano e o Bunkerov estão vivendo uma nova fase nas relações, porque Trump disse que a conversa foi muito boa. Acabamos de conversar com o Putin. Acho que foi uma ligação muito boa. Mas isso ainda é só metade do problema, porque depois da conversa de 2 horas vai ter um encontro. Trump anunciou negociações presenciais com Putin em Budapeste nas próximas 2 semanas. Se você imediatamente associou isso ao memorando de Budapeste, não está sozinho. Como escreveu o portal Axios, a Ucrânia ficou surpresa com a notícia da conversa entre Trump e Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está indo para Washington com grande otimismo em relação ao encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas, após a chegada, ficou surpreso com as notícias sobre sua conversa com o governante do Kremlin e o acordo para um encontro na Hungria. Já na Rússia, depois da conversa do ditador com Trump, houve um clima de euforia. O mercado de ações russo, no geral, subiu. E em algum lugar, um diabinho do bunker comemora silenciosamente porque Trump declarou que os Tomahawks, cuja transferência já está sendo discutida, são necessários para os próprios Estados Unidos.
Nós também precisamos dos tomahawks para os Estados Unidos da América. Nós temos muitos, mas precisamos deles. Não podemos esgotar nosso país. Por isso eles são muito importantes. Eles são muito potentes, muito precisos, são muito bons, mas nós também precisamos deles. E adivinha por que o Trump de repente começou a falar assim? Também foi abordada a questão das possíveis entregas de mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk para a Ucrânia. Vladimir Putin repetiu sua tese de que os Tomahawks não vão mudar a situação no campo de batalha. Mas o dano às relações entre nossos países será significativo, sem falar nas perspectivas de uma resolução pacífica. O próprio Trump confirmou que foi influenciado pelas palavras de Putin. Perguntei ao Putin se ele se importava que eu entregasse alguns milhares de tomahawks aos seus oponentes, e ele não gostou disso. Agora, minha pergunta é, até quando vão continuar esses jogos de sedução entre Trump e Putin? E será que a questão dos tomahawks será levantada nas negociações? O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o ditador russo, Vladimir Putin, conversaram por telefone. O principal tema foi o próximo encontro com o líder americano Donald Trump. Quem afirmou isso foi o porta-voz do ditador russo, Dmitry Peskov. Em breve, informaremos sobre a conversa telefônica com o primeiro-ministro da Hungria, Orbán. O próprio Orbán também disse que tem como objetivo conversar com Putin. Essa conversa telefônica aconteceu. Segundo ele, a Hungria foi escolhida para sediar a cúpula entre Trump e Putin por causa de sua suposta posição soberana. E mais uma notícia. Na Hungria, deram a entender que o ditador russo Putin não precisa temer ser preso por ordem do Tribunal Penal Internacional quando vier a Budapeste para a cúpula com o presidente americano Donald Trump. Foi o que declarou o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó Tortó, durante uma conversa com jornalistas. Segundo ele, as datas e os detalhes do encontro entre Trump e Putin serão conhecidos depois que todas as discussões preparatórias entre os representantes dos três países forem concluídas. Claro, mas aqui na Hungria, em Budapeste, estamos prontos para garantir as condições adequadas para que os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia possam realizar negociações em um ambiente seguro e tranquilo. Este é o país mais seguro da Europa. É um dos países mais seguros do mundo. Então, se existe um lugar onde se pode negociar em condições seguras, é justamente aqui. Ao mesmo tempo, Szijjártó Tortó deixou claro que Putin poderá entrar na Hungria sem problemas e depois retornar para casa. Aguardamos o presidente Putin com respeito, é claro. Garantimos a ele a possibilidade de entrar na Hungria, realizar negociações bem-sucedidas aqui e depois voltar para casa. Não é necessário nenhum tipo de aprovação de ninguém. Somos um país soberano. Receberemos o presidente da Rússia, Putin, com respeito. O acolheremos como convidado e garantiremos as condições para suas negociações com o presidente americano. Como eu gostaria que, em vez de estenderem tapetes vermelhos na Europa para o maior terrorista do mundo, o prendessem logo no aeroporto. E melhor ainda seria se, antes mesmo de pousar, algum pássaro grande entrasse no motor do avião. Embora não, tenho pena do passarinho. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio os seus comentários com prazer. E enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. E agora, para as notícias da linha de frente. A mídia informa que, na parte ocupada da região de Zaporíjia, após um encontro com um drone, o correspondente de guerra da RIA Novosti, Ivan Zuel, foi eliminado. Além disso, seu colega Yuri Voitkevich também foi atingido. Ele foi levado para o hospital com ferimentos graves. Zuel foi um participante ativo da guerra de informação contra a Ucrânia. Desde 2014, ele viajou várias vezes para a região ocupada de Donetsk. E até chegou a receber várias condecorações russas. O agente especial e detento Girkin fez novas críticas ao Kremlin, nas quais admitiu que a Ucrânia ficou mais forte e que a Rússia está ficando sem carne de canhão. Em uma nova carta da prisão, Girkin afirmou que, em 2 anos, a Rússia perdeu pessoal, incluindo voluntários, e está mais longe da vitória do que no início da invasão. Aconteceu que A. O dinheiro está acabando. B. A carne de canhão também. E C. O inimigo aprendeu a lutar contra isso. Girkin escreve que, durante todo esse tempo, a Ucrânia ficou mais forte, enquanto a Rússia ficou mais fraca. Ao mesmo tempo, o círculo governante de Putin não é capaz de reformas nem de sacrifícios, pois quem deve se sacrificar são os russos, e não eles próprios. Ele também previu que a revolução é inevitável, mas que é pouco provável que ela aconteça justamente entre as elites.
Não é possível derrotar o inimigo tomando mais algumas centenas de casas destruídas. Eles vão continuar moendo carne até que os recursos se esgotem. Depois, mobilização. As Forças Armadas da Ucrânia estão preparando uma grande ofensiva na linha de frente. Essas informações estão sendo compartilhadas pelo presidente americano Donald Trump, mas nós descobrimos mais detalhes sobre essa ofensiva. Vocês vão ficar impressionados. Todos os detalhes na reportagem. A Ucrânia está se preparando para uma nova fase da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar sobre o próximo encontro com Volodymyr Zelensky, declarou que Kiev pretende partir para a ofensiva. Segundo o líder americano, essa decisão será um dos principais temas das negociações com o presidente ucraniano. Vamos conversar com eles sobre a guerra e vamos falar sobre o fato de que, pelo que entendi, eles querem iniciar uma ofensiva. Eu vou tomar uma decisão sobre isso. Mas eles gostariam de iniciar uma ofensiva. Você sabe disso e nós teremos que tomar uma decisão. Estamos falando de pequenas, localizadas expulsões do exército russo no território da região de Donetsk, o chamado saliente de Dobropolie, e da região de Sumy, no norte da Ucrânia. São dois locais onde, neste momento, a Ucrânia está conseguindo expulsar as tropas russas. Sim, pode não ser rápido, sim, pode não ser em grande escala, mas está dando certo. No que diz respeito à região de Donetsk, na direção de Pokrovsk, continua uma operação defensiva feroz das forças de defesa da Ucrânia. O exército russo está sofrendo perdas colossais tentando avançar para a cidade. Os acessos a Pokrovsk estão se tornando mais um grande cemitério para o exército russo. Milhares de ocupantes estão sendo eliminados nos arredores da cidade e nas localidades próximas, informa o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia. Na própria cidade, continua a luta contra grupos de sabotagem do inimigo que não para de tentar se consolidar. Lá, as forças de defesa realizam ações de estabilização e contra-sabotagem, além de uma defesa ativa. Assim, desde 21 de agosto de 2025, os defensores ucranianos neutralizaram cerca de 14 mil ocupantes russos. Destes, 8.402 foram mortos, 5.419 ficaram feridos e 124 foram feitos prisioneiros. Também foram liberados 182,8 km² de território. Mais 230,1 km² foram limpos de grupos de sabotagem. As perdas de equipamentos do inimigo totalizaram 1.289 unidades, incluindo 32 tanques e 101 veículos blindados de combate. Foram também destruídos 154 sistemas de artilharia, 5 lançadores múltiplos de foguetes, 435 veículos automotores, 562 unidades de mototécnica, além de mais de 4.000 drones. No que diz respeito ao quão equilibrado o exército ucraniano pode causar danos às tropas russas em avanço e também recuar de forma planejada, eu acredito que o equilíbrio está mantido aqui. Uma retirada lenta, na medida do possível, e o máximo de perdas para o exército russo. O cálculo é que, mais cedo ou mais tarde, o exército russo não vai aguentar ações ofensivas regulares devido ao grande número de baixas e será forçado a parar em certas linhas. A Federação Russa está apertando o cerco em torno de Pokrovsk já há 13 meses seguidos. A única opção em que a Ucrânia tenta pressionar e cercar alguma coisa é Dobropolie, aquele avanço de um mês atrás que a Federação Russa conseguiu romper. Mas mesmo lá as coisas não estão tão boas, porque o exército russo continua enviando mais soldados para lá para segurar esse avanço, para manter essa base e tentar mais uma vez, mas agora com forças muito maiores, romper as defesas. Nesta parte, neste segmento da frente despedaçar a frente ucraniana. Enquanto isso, Trump, comentando sobre a guerra, apelou novamente ao ditador russo Putin para parar de matar ucranianos. Segundo ele, a Federação Russa já perdeu cerca de 1,5 milhão de pessoas na guerra, principalmente militares. Parem de matar ucranianos. Parem de matar russos. Acho que agora seria muito importante, finalmente, digamos assim, acertar os ponteiros com os americanos sobre qual direção poderíamos seguir. Porque a Rússia está intensificando seus ataques e continua pressionando na linha de frente, e isso, obviamente, cria muitos problemas. Se conseguiremos continuar a combater de forma eficaz todas essas tentativas, ainda mais porque a Federação Russa continua recebendo apoio daqueles países que também desafiaram a ordem mundial atual.
E aí fica a questão, até que ponto agora podemos esperar que seja possível ver algum tipo de solução pacífica em um futuro próximo? O Trump realmente vai mudar as abordagens e a visão sobre como se pode alcançar uma solução pacífica? Ou será que isso já vai ser, digamos assim, uma outra história para um prazo mais longo? Dessa forma, o próximo encontro entre Trump e Zelensky se torna um momento-chave, do qual vai depender em grande parte não só a situação futura na linha de frente, mas também a coordenação do apoio militar, além da elaboração de uma estratégia capaz de conter a agressão russa e fortalecer a posição da Ucrânia nesta guerra. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma ordem enorme, que os supera muito em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Já na Rússia, tudo continua como sempre. Depois da conversa de Trump com Putin, surgiram mais algumas declarações vergonhosas na Rússia. Por exemplo, o representante do Kremlin, Dmitry, sugeriu construir um túnel entre os Estados Unidos e a Rússia, que já foi apelidado de túnel Putin-Trump. Dmitry sugeriu que Elon Musk organizasse isso. O funcionário russo escreveu sobre isso na rede social X em 16 de outubro. Elon Musk, imagine que os Estados Unidos e a Rússia, a América e a Afro-Eurásia, sejam conectados pelo túnel Putin-Trump. Uma linha de 70 milhas que simboliza a unidade. O túnel de 100 quilômetros, teoricamente, deveria conectar os Estados Unidos e a Rússia. E o preço de toda essa idiotice é de 65 bilhões de dólares. Mas um representante do Kremlin garantiu que é possível reduzir os custos para 8 bilhões. Chegou a hora de conectar a Rússia e os Estados Unidos. O que vocês acham dessas ideias? Escrevam tudo o que pensam nos comentários. Com certeza vou ler. A Ucrânia e a Rússia ainda não estão prontas para um acordo de paz, pois existem muitas contradições insolúveis entre as partes. Foi o que declarou o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, em entrevista à Newsmax. Por mais que a diplomacia enérgica do presidente dos Estados Unidos incentive as pessoas a buscar uma solução, no final das contas, ambos os lados precisam estar prontos para fechar um acordo. E agora, apesar de todo o nosso trabalho, e nós vamos continuar, os russos e os ucranianos simplesmente ainda não chegaram ao ponto em que possam firmar um acordo. No entanto, Vance afirmou que, na sua opinião, uma resolução ainda é possível, mas para isso será necessário muito mais trabalho. Acho que existe uma discrepância fundamental de expectativas. Os russos tendem a pensar que estão se saindo melhor no campo de batalha do que realmente estão. E isso, segundo Vance, dificultou a obtenção de um acordo nos últimos meses, apesar de algum progresso. Ao mesmo tempo, segundo ele, a administração descobriu que as tarifas têm um impacto mais eficaz sobre a Rússia do que as sanções. As tarifas se mostraram uma ferramenta de negociação bastante eficaz com a Rússia. Mas as sanções vêm sendo aplicadas há décadas nesta região específica do mundo e em todo o mundo. E eu não acho que elas realmente funcionem. O que você acha da posição expressa nas declarações de Vance? Escrevam aí, não se reprimam nos comentários. A UE pode aumentar o valor dos ativos russos para a Ucrânia em 25 bilhões de euros. A publicação Um Político informa que a União Europeia está considerando expandir a iniciativa de uso dos ativos russos congelados. Aos 140 bilhões de euros já bloqueados, Bruxelas pode adicionar mais cerca de 25 bilhões. Atualmente, como se sabe, a maior parte dos ativos congelados está no depositário financeiro Euroclear, sediado na Bélgica. Mas os 25 bilhões de euros adicionais estão em contas bancárias privadas espalhadas por todo o bloco. E o órgão executivo da UE quer discutir o uso desses fundos também para conceder empréstimos a Kiev. É preciso considerar se é possível expandir a iniciativa de crédito para reparações e outros ativos congelados na UE, segundo o documento que a Comissão distribuiu às capitais europeias antes da reunião de embaixadores sobre o tema nesta sexta-feira. Espera-se que os líderes da UE realizem uma ampla discussão sobre a iniciativa e peçam à Comissão que apresente uma proposta de crédito. Funcionários da UE esperam que o projeto de lei seja aprovado rapidamente e sirva de plataforma para novas negociações sobre engenharia financeira, sendo necessário para seu funcionamento.
Relata-se que o ministro das Finanças discutirá o projeto de lei na próxima reunião em novembro. Bom, por enquanto, aguardamos uma boa notícia. Aqui está essa notícia. Na região de Moscou, um soldado recruta abriu fogo contra seus próprios colegas. 2 pessoas morreram e uma foi hospitalizada em estado grave. Isso foi relatado pelo canal russo do Telegram Astra. Segundo informações preliminares, como resultado do tiroteio iniciado por um soldado recruta em uma unidade militar no distrito de Narofomins, 2 pessoas morreram e um soldado com ferimentos graves foi hospitalizado, informou o canal Pro-Kremlin RNTV citando uma fonte. O número da unidade não foi especificado. Também não há informações sobre as motivações do atirador. Até o momento, não houve comentários oficiais. No momento, não se sabe quais eram as motivações do agressor. Segundo informações da agência de propaganda TASS, uma comissão do Comando Principal das Forças Aeroespaciais da Rússia está trabalhando no local. Foi aberto um processo criminal contra o agressor. A Rússia está espionando a OTAN até mesmo debaixo d'água. O submarino de Putin navegava tranquilamente pelas profundezas do mar perto da costa da França. E ficou-se sabendo sobre sua proximidade imediata com um país da OTAN. Isso aconteceu graças à tradicional falta de habilidade russa. Tudo o que eles fazem acaba quebrando. E foi exatamente isso que aconteceu com o submarino. A Marinha da Suécia detectou o submarino russo no Mar Báltico. Os militares informaram sobre isso na rede social X. Segundo o órgão, a embarcação entrou no Báltico pelo Estreito de Grande Belt e depois foi avistada no Estreito de Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca. Unidades da Força Aérea e caças escoltaram o submarino. Os suecos classificaram esse episódio como nada mais do que uma missão rotineira. O nome da embarcação não foi divulgado pela Marinha do país. Sabe-se apenas que se trata de um submarino diesel-elétrico multipropósito do tipo Kilo, segundo a classificação da OTAN. A submarinos desse tipo pertence o Novorossiysk, com o qual os russos recentemente passaram vergonha diante do mundo inteiro, quando ele emergiu inesperadamente perto da costa da França. Por muitas de suas características, este é o melhor submarino não só da frota russa, mas também de todo o mundo. O funcionamento do seu motor é mais silencioso do que o barulho do mar do lado de fora, o que significa que o navio pode permanecer despercebido nos radares da OTAN. O próprio submarino foi feito de forma tão bem sucedida que não é à toa que eu o chamo de buraco negro. Ou seja, detectar esse submarino, na minha opinião, será um grande problema para um possível inimigo. Foi assim que há 10 anos a propaganda russa falava sobre o navio principal do projeto modernizado russo Submarina. O Novorossiysk foi construído especialmente para a frota do Mar Negro da Rússia. A mídia empolgada garantia que a embarcação era capaz de afundar um grupo inteiro de navios inimigos. Mas agora, em 2025, ao que tudo indica, ele próprio está prestes a afundar. Segundo dados do VCHK-GPU, devido a danos no sistema de combustível do Novorossiysk, que está em serviço no mar Mediterrâneo, o combustível está vazando diretamente para o porão. Não há peças de reposição para o conserto nem especialistas qualificados a bordo do submarino. A tripulação não consegue resolver o defeito. Devido ao acidente grave, começaram a surgir outros problemas também. O combustível acumulado no porão representa um risco de explosão. A fonte acredita que a tripulação não tem outra opção a não ser começar a abrir o porão diretamente no mar. Para, como dizem, resolver o problema, eles vão ter que, não tem outro jeito, bombear essa mistura de água e óleo diesel para fora do submarino. Bom, basicamente, sim, claro, se isso começar a acontecer, os aviões vão perceber, e sem dúvida aviões monitorando o submarino, aviões de patrulha anti-submarino. O mar Mediterrâneo, aliás, é um lugar bastante movimentado por navios militares de vários países, então será fácil notar por causa da grande mancha de óleo colorida. Na verdade, é exatamente isso que todos estão observando agora. Mas é preciso notar que uma embarcação subaquática com cerca de 70 metros de comprimento não é lá grande coisa, não tem volumes tão impressionantes assim. Embora, claro, qualquer tipo de poluição ambiental não seja nada bem-vinda. Agora, centenas de especialistas internacionais estão monitorando para garantir que os russos não provoquem uma catástrofe ambiental. No Ministério da Defesa da Rússia, eles se gabam, dizendo que não houve nenhum incidente, que tudo estava planejado assim. Ao mesmo tempo, esquecem de esclarecer que
O que exatamente a embarcação estava fazendo no mar Mediterrâneo, se a retirada do último submarino já havia sido anunciada em janeiro? E se há a bordo mísseis calibre de Novorossiysk que o exército russo costuma lançar desses submarinos? E o principal, sobre o qual o comando nem sequer menciona, é se há perigo para a vida da própria tripulação. Os vapores de diesel são explosivos, considerando que o submarino está literalmente recheado de vários equipamentos elétricos. E a qualquer momento, uma faísca pode causar um incêndio e a morte da tripulação do submarino. Para mim, hoje a principal questão é: o que a Federação Russa pretende salvar? Ela pretende salvar o equipamento ou pretende salvar as pessoas? Na minha opinião, diante de um acidente desses, era necessário retirar a maior parte da tripulação do navio, do submarino, deixando apenas aqueles marinheiros que podem lutar pela sobrevivência. E a luta pela sobrevivência, em primeiro lugar, pressupõe que todos os compartimentos do submarino estejam hermeticamente fechados, para que não haja vazamento de combustível por todos os compartimentos do submarino. Por enquanto, o equipamento continua sendo a principal prioridade dos funcionários do Ministério da Defesa russo, e é evidente que a experiência do submarino nuclear Kursk, no qual morreram 118 tripulantes, não serve de lição para ninguém. O Novorossiysk não pediu ajuda e, sob a vigilância da aviação anti-submarino dos países da OTAN, segue para o porto de Kronstadt, onde supostamente deve chegar em 21 de outubro. Segundo fontes de um canal próximo às forças de segurança, durante o período de serviço no submarino ocorreram 10 incidentes. Se o Novorossiysk conseguir chegar até a base, a tripulação terá sorte e será substituída por outra. Se os russos vão conseguir reanimar o submarino é uma grande dúvida. É um verdadeiro cringe, só escuta isso. Hansa, o Dom de Kadyrov, foi premiado com uma ordem do grupo de tropas na Alemanha, que normalmente é entregue a veteranos. A premiação de Dom veio das mãos do presidente da Associação Local de Veteranos do Grupo de Tropas Soviéticas na Alemanha. Quem informa isso é o Cáucaso Knot. Foram condecorados com ordens o chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov, e o presidente do parlamento da Chechênia, Shahid Jamaldaev, que também participou do encontro com Kovraev. No site da Associação de Veteranos do Grupo de Tropas na Alemanha não há informações sobre a entrega da ordem a Ramzan Kadyrov e Shahid Jamaldaev, nem consta o regulamento da ordem. O mais curioso é que o motivo da medalha continua um mistério, mas mesmo tecnicamente não há razão para concedê-la ao chefe da Chechênia. O grupo de forças soviéticas esteve estacionado na Alemanha de 1945 a 1994. Na época da abolição da RDA, Kadyrov tinha apenas 14 anos. Ele nunca serviu em lugar nenhum. Deixe-me lembrar que Kadyrov já tem mais de 85 prêmios e títulos. Kadyrov recebeu seu próximo prêmio, uma medalha por sua contribuição ao desenvolvimento da agricultura, somente em 12 de outubro. E uma semana antes, em 5 de outubro, Kadyrov recebeu pela segunda vez o título de Herói da Chechênia em comemoração ao seu aniversário. Aliás, o decreto de concessão repetida desse título foi assinado por ele mesmo. Bom, pessoalmente eu não estou surpresa. Tudo no estilo do Kadyrov. O que vocês acham? Qual será o próximo prêmio que podem dar para o Dondon? Escrevam suas sugestões nos comentários. A União Europeia apresentou um plano de preparação para a guerra com a Rússia até 2030. A União Europeia está preparando um plano de grande escala para rearmar o continente, que prevê a criação de programas conjuntos para a produção de drones, sistemas de defesa antiaérea e o fortalecimento da coordenação militar entre os Estados-membros. A UE está se preparando para uma guerra com a Rússia. A Europa, que todos nós amávamos tanto, está desaparecendo. A Bloomberg informa que a UE vai lançar uma grande reforma de defesa para estar pronta para a guerra até 2030. Planos são ótimos, mas, mais uma vez, eles podem esbarrar na realidade. E se despedaçar nessa mesma realidade. E especialmente se isso depender de fornecimentos da China, do Sudeste Asiático,
por exemplo, de Taiwan. E se, de repente, por exemplo, houver uma guerra em Taiwan, isso significa que Taiwan não vai fornecer microeletrônica para ninguém, esses produtos não serão fabricados, e todos esses planos de 5 a 7 anos vão por água abaixo e serão adiados para um futuro indefinido. De acordo com o plano, até o final de 2027, a União Europeia planeja realizar quase metade das compras de armamentos em conjunto. E isso, só para constar, é o dobro do que é agora. Dinheiro não é problema, dinheiro tem. Outra questão é ter o que comprar com esse dinheiro. Não é como ir ao supermercado. A indústria militar é assim, muita coisa só é produzida mediante pré-pagamento. Só com pré-pagamento, você financia antes. Você paga, e aí produzem para você aquilo que você financiou. Você investe, e só depois de 3 ou 4 anos é que recebe o seu produto. Isso não acontece rápido, tudo é feito de forma muito lenta. Já para a realização de projetos conjuntos nas áreas de defesa aérea e antimísseis, está previsto criar coalizões internacionais já em 2026. Mas será que isso vai envolver todos os países da Europa? Muito provavelmente, os países que estão mais próximos da Federação Russa, os países que são motores da economia europeia, como o Reino Unido, França, Alemanha, e também os países que fazem fronteira com a Rússia, como Polônia, os países bálticos, Finlândia, esses, claro, vão estar interessados em primeiro lugar. Itália, Portugal, Espanha, esses estão meio distantes. Todos estão longe, acho que eles não vão se interessar muito por isso. Não é segredo para ninguém que, por muito tempo, a Europa contou com os Estados Unidos quando o assunto era segurança. Mas com a chegada do Trump, muita coisa mudou. Ele congelou as relações com a União Europeia. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos e a Europa deixaram de parecer um Ocidente unido e aliados. Evita contato com os burocratas europeus, ignora seus apelos e, para falar a verdade, nem os respeita. Em vez disso, ele fala diretamente com os líderes que lhe interessam, passando por cima da liderança da União Europeia. Sem o apoio habitual dos Estados Unidos, tanto militar quanto financeiro, a UE corre o risco de se tornar um continente museu, com um passado brilhante, mas uma economia e indústria enfraquecidas. Então, até que ponto a Europa já depende dos Estados Unidos hoje em dia? E será que ela realmente é capaz de se defender sozinha? A Europa não produz tudo que os Estados Unidos têm. Ao que tudo indica, ainda vão depender por pelo menos mais uns 10 anos, mas já começam a surgir os primeiros indícios de que a Europa pode abrir mão da ajuda dos Estados Unidos da América. É claro que a Europa junto com os Estados Unidos pesa muito mais do que a Europa sem os Estados Unidos. A Europa está se armando, mas para quê? Afinal, se ouvirmos o ditador do Kremlin, a Rússia é o país mais pacífico do mundo. Acontece que a guerra com os russos está praticamente batendo a porta. Repetem essa bobagem, esse mantra, uma vez atrás da outra. Eles não podem acreditar no que dizem, que a Rússia pretende atacar a OTAN. Mas é impossível acreditar nisso. Talvez os países europeus simplesmente não tenham entendido a intenção sincera do Kremlin e estejam gastando bilhões à toa? Os propagandistas russos reclamam muito do fato de que agora é o melhor momento, enquanto a Europa está fraca, enquanto está desunida, enquanto os Estados Unidos se afastaram da Europa, para tomar algumas medidas decisivas em relação àqueles países que lhes interessam. De novo, os correspondentes de guerra são uma coisa, mas os líderes russos são uma história completamente diferente. Eles analisam de outra forma, se há possibilidades financeiras, políticas, militares, o que vai acontecer, tentam prever o resultado. A Rússia de Putin é cheia de surpresas. E mesmo quando seu ditador diz uma coisa, na realidade pode acontecer exatamente o oposto. E neste caso, a melhor opção é jogar pelo seguro, que é o que a Europa realmente decidiu fazer. 2 denúncias de descrédito ao exército foram feitas contra a vocalista do Stop Team, Diana Loginova, no OK. Quem relata isso é a publicação Rotonda, citando pessoas próximas a ela. Na véspera, a cantora foi presa por 13 dias sob a acusação de violação da ordem pública. O boletim contra a Loginova foi feito por causa de uma apresentação perto do metrô em São Petersburgo, onde ela cantou as músicas "Tu Soldado", "Monetokar" e "Svetlaya Polosan" do Noise MC. A polícia afirmou que cerca de 70 pessoas compareceram à apresentação, o que supostamente dificultou o fluxo de pedestres e bloqueou a entrada do metrô. As gravações da apresentação foram publicadas nas redes sociais e na mídia de imigrantes.
Eu senti realmente que a minha vida seria para sempre nesta escuridão, que... Sem nenhuma luz no fim do túnel. Dos 3 integrantes do grupo, apenas Lojinova tem registros por desacreditar o exército, de acordo com o texto do artigo criminal sobre reincidência em desacreditar o exército. Artigo 280, parágrafo 3, do Código Penal da Federação Russa. Um processo desse tipo pode ser aberto se a pessoa cometer atos que caracterizem desacreditação do exército. Pela segunda vez, após a primeira autuação por artigo administrativo no período de 1 ano. Por esse artigo, a punição prevista é uma multa de 100 a 300 mil rublos ou prisão por até 5 anos. Diana Lojinova tem 18 anos. Ela estuda na escola de música Rimsky-Korsakov e canta na banda Stopchine. A banda toca músicas, inclusive de chamados e coedidos na Rússia e de agentes estrangeiros, o que inicialmente chamou a atenção da mídia de oposição. Bom, o que posso dizer? A Rússia mais uma vez chegou ao fundo do poço. Tem medo de música, de canções no metrô. Daqui a pouco, nem respirar para o lado errado vai ser permitido. O que vocês acham das nossas notícias? Escrevam o que devemos mudar para ficarmos melhores. Vamos levar isso em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe um like neste vídeo para apoiar o que fazemos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!